Olá, muito bom dia, Deus abençoe seu dia, sua casa, a sua família. Estamos começando nessa manhã de quinta-feira, hoje dia 9 de maio do corrente ano. Quinta-feira estamos começando o nosso Bom Dia com a GV, um programa que tem como órgão oficial a Goiânia Veículos. Estamos nos estúdios da Goiânia Veículos trazendo para você uma palavra de Deus para o seu coração, para que você comece o seu dia abençoado, ativado e motivado. Recebam a paz do Senhor Jesus. Esse que vos saúda, seu irmão em Cristo, Rodrigo Rodrigues ao meu lado, ele, Rodrigo Gundim. Bom dia. Bom dia, Xará. Bom dia a todos vocês que nos assistem aí nessa manhã de quinta-feira, Xará. É, papai. Tá quase acabando, hein, gente? Mas amanhã de quinta-feira, que Deus venha nos fortalecer nessa quinta-feira, que Deus venha nos fortalecer essa manhã para nós enfrentarmos essa quinta-feira e no final do dia, né? Quando nós deitarmos nossa cabeça no travesseiro, Xará, a gente possa falar verdadeiramente: hoje eu venci a quinta-feira. É verdade. É bom demais, mas só fortalecidos no Senhor que nós vencemos a cada dia. Porque na Bíblia fala, basta a cada dia o quê? Seu mal. O seu próprio mal. Só que com Deus ao nosso lado, com Ele nos nossos corações, com o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo da sabedoria, nos guiando a cada dia, a cada passo, fica mais leve essa caminhada. É verdade, Xará. Xará, essa manhã nós falaremos sobre um assunto, continuaremos, né, daremos continuidade. Tá uma delícia, né, Xará? Falar sobre Estevão tá maravilhoso, sobre Estevão. Nós falamos ontem sobre a capacitação de Deus na vida de Estevão, né? Estevão, um homem carregado de fé, do Espírito Santo. Mas quais as consequências disso? Quais as consequências de você ser carregado pelo Deus? Qual é o preço a pagar? E é sobre isso que nós falaremos hoje, né, Xará? Justamente. Então vamos ler. Vamos continuar no livro de Atos, tá? Dando sequência à história de Estevão. Atos capítulo 7, do versículo 55 ao 60. Fala o seguinte: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé, à destra de Deus. Uau. E disse: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então eles, gritando em alta voz, tamparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E eles apedrejaram a Estevão, que invocava a Deus, dizendo: Senhor Jesus, recebei o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não coloques este pecado para eles carregarem. E tendo dito isto, adormeceu. Uau! Que fantástico isso aqui, gente. A pergunta é: Rodrigo, a gente está cheio do Espírito Santo. Sim, cheio do Espírito Santo, cheio de fé. Eu sou cheio de fé, eu tenho Espírito Santo comigo, né? Eu estou repleto da unção de Deus, glória a Deus por isso. Mas a sua unção atrai inimigos. A sua unção, né, a sua fé atrai adversários, inimigos, pessoas que não querem ver Deus na sua vida, que não querem, né, pessoas agindo pelo espírito do mal. Elas não querem ver a sua felicidade, elas não querem ver o Espírito de Deus sobre a sua vida. E é por isso que começa a perseguição, é por isso que começa as pessoas a duvidarem, querer matar a sua fé, assassinar o seu sonho, assassinar o seu objetivo, o seu propósito. Pessoas que querem, né? Eu estou falando com pessoas aqui que talvez você está vivendo um momento justamente esse, de pessoas que querem te jogar para baixo, de pessoas que, por verem Deus agindo na sua vida, querem te colocar para baixo, querem assassinar os seus sonhos, os seus projetos de vida. Estevão era um homem carregado de fé, carregado do Espírito Santo, mas viveu
viveu e conviveu com pessoas que apedrejavam. O Xará vai ler um texto aí que vai refletir justamente isso. As pessoas, ou os chefes da sinagoga, as pessoas de alta patente, que queriam ver Estevão, ou que queriam ver Estevão caído, destruído, derrotado, né, Xará? Xará, sabe o que mais me encanta? É o seguinte, no capítulo 6, no versículo 9, fala assim, ó, então levantaram-se alguns da sinagoga, que é chamada a sinagoga dos libertos. Dos libertinos. Como a sinagoga tem o nome de libertos, Querendo aprisionar? De libertos, né? Se eles estavam vivendo o quê? Aprisionados. Como uma sinagoga era chamada de libertos, sendo que eles não aceitaram a liberdade de Cristo, que veio para salvar esse mundo. Isso é verdade. Tem muitas vezes pessoas acham que estão livres e libertas, mas ao mesmo tempo estão o quê? Aprisionadas. Teve um episódio no Brasil, esse final de semana passado, muitas pessoas viram aí o show da cantora Madonna, né? Madonna, pareceu uma mulher, mais um ritual satanista do que... Madonna é uma mulher aí que tem vários seguidores, né? É uma, querendo ou não, ela é uma pessoa influente, né? Na mídia. E em tese, algumas pessoas falam que ela é livre demais. E quando eu estava lendo esse texto agora, me veio à mente esse show da Madonna. Eu não assisti, mas porém eu vi algumas coisas que foram repostadas, né, pela internet, né, por outros influenciadores também. Então aí eu pergunto para mim o seguinte, Xará. Naquela época, a sinagoga chamava Sinagoga dos Libertos. E hoje? Será que essa liberdade que o povo prega, será que em si é a verdadeira liberdade? Será que em si, muitas pessoas que estão no palco, e às vezes nós, ou alguém, vendo essas pessoas fazer um culto, igual o Xará falou, fazendo às vezes alguma adoração ao satanismo, num palco, para várias pessoas, será que essa pessoa realmente ela é liberta? Será que essa pessoa realmente tem liberdade ou ela é aprisionada? Ou os olhos delas estão aprisionados? No decorrer desse aqui, fala o seguinte: a sinagoga dos libertos e dos sirineus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia e disputavam com Estevão. Às vezes, essa pessoa que fala que está liberta, que pode fazer tudo, que o mundo está aí, que eu sou livre para fazer, está disputando conosco a nossa liberdade de expressão. Porque hoje, às vezes, falar da palavra de Deus requer alguma renúncia, requer algum apedrejamento, como Estevão teve. Porque é muito mais fácil você comentar numa roda do show da Madonna do que comentar numa roda sobre o amor de Jesus. Se você comentar numa roda, às vezes, sobre o show da Madonna, você vai ser o quê? Benquisto pela maioria do povo que está no mundo. Mas às vezes, se você comentar do que foi pregado na sua igreja domingo à noite, ou de um versículo que você leu antes de dormir, você vai ser zombado. E o preço? Ah, Rodrigo, mas então, para mim ser benquisto na sociedade, eu vou negar, igual Pedro negou. Só que tem um detalhe: Deus, o Espírito Santo, Jesus, ele é tão fiel, que na palavra dele fala o seguinte, ó: e disputavam com Estevão, e eles não eram capazes de resistir
à sabedoria e ao Espírito que com ele estavam. Glória a Deus. Quando você tem intimidade com o Senhor, quando você conhece a palavra, quando você gera encontros, pode falar assim, Xará? Encontros com Deus, Sim. Encontros com o Espírito Santo, quando Ele conversa com você, quando você sente a presença dEle, não tem como, porque a sabedoria do Espírito Santo de Deus, ela vem sobre você, e todo mundo vai ver que você está cheio dessa sabedoria, e esse povo que se diz livre, não vai ter argumento contra você, porque contra a verdade, não tem argumento. Depois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sereis livres, e vamos lá mais, no versículo 15, é um versículo assim que mais me chama a atenção e eu sublinhei. Se eu fosse você, eu sublinhava aí também, eu já vou passar a bola para o Xará. Fala o seguinte: e todos, só mudando um pouquinho o enredo aqui, o povo achou tanta sabedoria em Estevão que eles teve que pagar pessoas para mentir, para falar que Estevão estava blasfemando contra Moisés, certo? E contra o Espírito Santo. Mas no final fala o seguinte, ó: e todos os que estavam assentados no conselho, ou seja, todos que estavam julgando Estevão, todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele. Nele em quem? Em Estevão. Viram a sua face como a face de um anjo. Não tem como você andar pelo Espírito Santo de Deus e resplandecer outra coisa a não ser a luz. E resplandecer outra coisa, aqui Estevão estava resplandecendo a face de um anjo. Geralmente nós resplandecemos a luz que há em nós. Estevão estava com tanta unção do Espírito Santo que ele resplandecia a face de um anjo. Xará, você falou maravilhosamente bem, porque olha para você ver, a pessoa cheia de Espírito Santo, cheia de fé como Estevão, de sabedoria, ele está ali falando, fazendo a obra de Deus, falando do amor de Deus, falando do poder de Deus, despertou inimigos, né? E os inimigos, eles atuam com inverdades. Olha só para você o que o Xará acabou de falar, que eles tiveram que pagar pessoas para mentirem. Aquele que não suporta a verdade, eles esbarram e vivem na mentira, né? Então, e o pai da mentira é quem? O próprio Satanás. Olha só, então eles pagaram pessoas para mentir, para afirmarem coisas, para caluniar. Então, muitas pessoas que vivem, Xará, uma vida debaixo da unção de Deus são caluniadas. Se levantam contra essas pessoas através de calúnia, de levante, com inverdades, né? Proferem inverdades, proferem palavras que não são verdadeiras, para o quê? Denegrir sua imagem, para caluniar, para tirar o seu foco, para fazer você perder a sua razão. Mas olha só o que o Xará leu no versículo 15, que o rosto, quanto mais mentiam sobre Estevão, mais o rosto dele resplandecia. Olha que fantástico isso aqui, gente. Porque quem está com Deus está com a verdade. Quem tá com... E o diabo não suporta a verdade, por isso ele é o pai da mentira. E quem vive na mentira vive em trevas. E quem vive em trevas não suporta a luz. Então, cada vez que apedrejavam Estevão, ou que caluniavam Estevão, mais o rosto dele resplandecia. Mais os versículos vão passando, e nós vamos esbarrar no capítulo 7, onde lemos no início, que nós vamos ver o quê? Que eles não suportaram ver Estevão do jeito que viram, e armaram para Estevão ser o quê? Apedrejado. Gente, muitas vezes nós vamos passar pelo processo da aceitação de pessoas que não nos aceitam como nós estamos ou como nós somos, ou pela fé que praticamos. O Xará falou bem demais. Naquele show da semana passada, foi praticamente um ritual, né? Onde louvavam, né? Escarneceram do nome do próprio Jesus, né? Aquela senhora lá, ela fazia, né, o símbolo, né, da cruz, e ali ela fazia um gesto obsceno, entendeu? Então o que a gente traz com isso aqui, gente? E o público que adota essas pessoas, ou que adotaram, eu vi imagens, como você viu também, imagens de pessoas que acabaram o show, saíram de lá carregadas, alcoolizadas, drogadas, escravizadas pelo diabo, sexo explícito, depravação moral,
deturpação da família. Então a gente vê ali, gente, um misto. E ali as pessoas que foram embora como? Voltaram para o seu mundo de tristeza, de angústia, de depressão, de ansiedade, né? Pessoas que ainda com pensamentos suicidas. Então, gente, a gente vê que as pessoas são escravizadas. E agora aparece Estevão no cenário trazendo a luz, mas eles não suportaram a luz. E ali tramaram para Estevão ser o quê? Apedrejado. E o texto do capítulo 7, versículo 55 ao 60, que o Xará leu, vai refletir justamente Estevão. Diz que não suportaram. Leu o 54 para nós, Xará. 54 fala o seguinte: 54. E eles, ouvindo essas coisas, só que sabe quais as coisas que eles estavam ouvindo, Xará? Posso ler o 51? Vai lá. Porque é o seguinte, aqui é o discurso de Estevão. No final, quando Estevão discursou, eles falaram que Estevão estava blasfemando contra Moisés, contra o Espírito Santo. Aí ele foi lá no Antigo Testamento, no decorrer aqui de todo o capítulo 7, ele vai lá no Antigo Testamento e começa a falar de Moisés, começa a falar de tudo. E no final, lá no 51, ele fala assim, ó: duros de cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resiste ao Espírito Santo, como fizeram vossos pais, assim fazei-os também. 53. Vós que recebestes a lei por intermédio dos anjos e não aguardastes. Uau! Ou seja, receberam, mas não guardaram. Mas não guardou. E porque ele chamou também, no versículo 52, eu vou ler a parte B só, fala assim, ó: justo, de qual vos fostes traidores e assassinos. Por quê? Porque eles mataram Jesus. Por isso que eles falam que ele foi o quê? Eles foram traidores e assassinos. Esse é o discurso que Estevão estava falando para eles. Estava enfatizando o confronto, né? O confronto daquela sinagoga, que na verdade o nome era Sinagoga da Liberdade. Da Liberdade. Agora, Xará, se você me permite, vou falar mais um minutinho só. Agora, como é que nós, defensores da palavra do Senhor, podemos ver, não sei se eu posso chamar de aberração ou não, mas podemos ver uma aberração de um show daquele e ficar calado? Vou negar minha fé? Vou negar o que eu acredito para ser benquis para o mundo? Não. João fala, Evangelho de João fala o seguinte: vós sois perseguidos desse mundo, porque vós não sois desse mundo. Nós somos perseguidos porque nós não somos desse mundo. Estamos passando por ele. Passando por esse mundo. Só que não tem como eu passar nesse mundo sem falar de algumas coisas. Não faço conveniência nenhuma com o que foi feito nesse show, nem nada, nem olhei, nem vi algumas coisas, mas assim, me entristece o coração ver a contradição do povo da palavra liberdade. Me entristece o coração ver a contradição, às vezes, de algumas pessoas que conhecem a palavra, estando num ambiente daquele. Não tem como nós passarmos batido e não falar, né, do que foi aquela aberração. E aí quando a gente vê a palavra do Senhor vindo a Estevão, quando Estevão confronta o povo, e o Xará fez eu ler o versículo 54, que eles puseram as mãos, né, e não queriam escutar mais Estevão, e queriam apedrejar. Sabe por quê? Porque a verdade, Xará, dói. Verdade. A verdade, quando ela é falada, dói. E se você endurecer seu coração para a verdade, você vai cometer o quê? Às vezes um assassinato. Se eu endureço meu coração numa repreensão que vem de Deus, eu vou cada vez mais o quê? Mas se distanciando no nome dEle.
se eu endurecer me servir, se eu endurecer o meu conhecimento, se eu endurecer o meu coração numa repreensão que vem do Senhor, aí, xará, a verdade para mim vai se tornar o que? Mentira. Igual se tornou para aquela mulher do show, que se diz que é liberta demais, mas no fundo, é aprisionada. Justamente, escravizada. Mas no fundo, vive numa prisão, escravizada, e o diabo usa com toda veemência a vida dela. Só que Jesus liberta. Amém. Porque em João 10,10 fala o seguinte: eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. E o diabo veio para matar, roubar e destruir. Salmo 54 diz assim: ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações, rangiam os dentes contra ele, tanta fúria, porque o homem pregava a verdade. Aí a pergunta que a gente faz é o seguinte: mas vale a pena, será que vale a pena ser cheio do Espírito Santo, viver cheio de fé, viver cheio de coisa, para a gente receber isso? Será que não é absurdo demais? Não? Será que a gente não pode associar? Será que a gente não pode achar um meio termo para isso? Não, né? Porque por que a gente vai viver causando nas pessoas a fúria, causando nas pessoas o coração ruim, né? A amargura de coração, sendo que eles estão contra nós, porque nós somos a verdade? Gente, eu vou te provar que vale a pena. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena ser cheio do Espírito Santo. O mundo quer isso. Nós somos ridicularizados pelo mundo. A verdade é essa. Aquele que professa a fé é ridicularizado. Se fosse o contrário, se alguém, um cantor gospel, cantor cristão, ridicularizasse qualquer outra seita, qualquer outra religião, gente, seria totalmente sairia já preso, xará. Justamente. Sairia já preso. Algemado. Porque nós somos ridicularizados. Nós não podemos fazer nada. E eles podem ridicularizar a nossa fé, ridicularizar a nossa crença, né? Zombar de Deus, do poder de Deus, né? E fazer cultos satânicos e ainda ser pago pelo dinheiro público. Mas nós não. Mas nós também não dependemos deles, porque nós temos um Deus a nosso favor. Então, a pergunta é: vale a pena, Rodrigo, viver assim? Vale a pena ser ridicularizado? Vale a pena ser cheio do Espírito Santo? Vale a pena ter sabedoria e exercer a fé? Vale. Sabe por que vale a pena? Porque olha só o versículo 55, eu vou ler de novo, que diz: mas ele, Estevão no caso, cheio do Espírito Santo, olhou aos céus e viu a glória de Deus e Jesus que estava sentado à direita do Pai. Ô gente, só isso aí já vale a pena demais. Xará, só isso aí vale a pena. E assim, eu estou procurando aqui em João, mas parei minha Bíblia aqui e fala assim, ó: não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, para que a vosso fruto permaneça, e para que tudo quanto perdirdes ao Pai em meu nome, eu vos dou. Essas coisas vos mando para que vos ameis uns aos outros. Mas frisando só a parte A: não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. É fantástico. Quando isso. você é escolhido, quando você é escolhido por Deus, quando você é escolhido, quando o Espírito Santo toca na sua vida, não tem como você não resplandecer a luz do Senhor. Não tem como seu rosto resplandecer outra coisa a não ser a luz do Senhor. E aí eu volto naquele versículo que eu grifei, vou deixar o último versículo: e todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, em Estevão, ouviram sua face, viram a sua face como a face de um anjo. Quer ter a face de um anjo? Quer resplandecer a luz do Senhor? Quer que seu rosto brilhe? Quer que a sua vida brilhe? Quer ser o sal dessa terra? Lê a palavra, medita nela, dá lugar no seu coração para Deus, dá lugar na sua mente, para que o Espírito da sabedoria habite e desça na sua mente, te dá entendimento e te liberta desse mundo. Dá lugar para Ele. Ora, pede para o Senhor. Fala: Senhor,
me liberta de todas as cadeias que eu estou aprisionado. Porque só o Senhor, só Deus, só Ele pode nos libertar. A liberdade vem dele e não de outra pessoa, não de outro lugar, não de alguma coisa, não de nada. A liberdade vem do Senhor. Glórias a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. Seja você um instrumento do Senhor e que Deus te use poderosamente para libertar os cativos, pôr em liberdade aqueles que estão oprimidos e cativos no reino das trevas. Que Deus te use poderosamente em nome de Jesus. Vamos orar? Ora, Deus, no nome de Jesus, obrigado por esta manhã. Quinta-feira abençoada, Deus, em nome de Jesus. Queremos, Senhor, ser usados pelo Senhor, usados pela Tua bondade, pelo Teu nome, pela fé exercida, usados, meu Pai, para transmitir a Tua palavra e ser, meu Deus, cheios do Teu Espírito. Que a graça do Senhor nos alcance, que se apodere de nós, que o Senhor possa achar em nós o mesmo que achou em Estevão, um coração cheio de fé, de sabedoria, e que possa nos encher do Espírito Santo. Que todas as calúnias, pedradas, levantes na nossa vida possam se tornar degraus para que possamos, meu Pai, viver, Deus amado, uma vida em santidade, levar, Deus amado, a Tua palavra aos cativos e oprimidos de coração, porque para isso fomos chamados. Te louvamos, ó Pai, te glorificamos. Esteja conosco hoje e sempre, não só hoje, mas para sempre, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente, que a graça do Senhor te alcance onde quer que você esteja. Que o Senhor em Cristo Jesus possa te abençoar. Que você tenha uma quinta-feira abençoada. Que a graça do Senhor te alcance. Um abraço afetuoso e até amanhã, se Deus nos permitir. Amém. Gostou desse conteúdo? Curte, compartilha, comenta, coloca um emojizinho aí, nos ajude a propagar esse canal para mais pessoas. Ajude a divulgar esse canal, Bom Dia com a GV, para mais pessoas, para termos mais seguidores e assim sucessivamente essa mensagem chegar para mais pessoas. Seja você também um abençoador desse ministério. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes através de Cristo Jesus. Um abraço afetuoso e até amanhã às 7 horas nesse mesmo canal.